Olá pessoal, paz a todos vocês. Estou aqui mais uma vez para fazer mais um vídeo para este canal. Se você não é inscrito nele, aí se inscreva, deixe o seu like e, se possível, compartilhe, que pode ser de muita importância para outras pessoas. E se você tem interesse de estudar grego, hebraico ou fazer um curso de teologia à distância, é só falar comigo. Aqui na descrição do vídeo está tanto o meu Facebook quanto o meu WhatsApp, caso você queira saber como funciona, beleza? Os valores são bem acessíveis, certo? Bem, hoje eu quero falar sobre um assunto muito importante, né? Que é sobre o cuidado que se deve ter com algumas pessoas ou com alguns estudiosos ou alguns conhecedores de hebraico, beleza? Não vou dizer estudiosos, né? Vou dizer alguns conhecedores, entre aspas, de hebraico. O que acontece? Mandaram para mim um site falando o seguinte: olha, esse site aqui ele diz que o imperfeito em língua hebraica ele remete apenas ao futuro, né? E não o presente ou passado. Isso é verdade ou não? Isso aí procede ou não procede? Então vamos trabalhar esse ponto aqui agora e vamos aqui mostrar, e eu vou pegar aqui alguns materiais acadêmicos para mostrar para vocês se isso de fato procede ou não, né? Pessoas que são qualificadas para falar sobre o assunto, beleza? Bem, aqui eu tenho a gramática do Renato Gusso, que é essa aqui, gramática do Renato Gusso, né, de hebraico, na página 165, ele vai falar sobre o tempo imperfeito. Olha o que ele fala. O incompleto, também conhecido por imperfeito ou ainda futuro, geralmente é traduzido em português pelo presente do pelo futuro do presente. Por exemplo, a tradução do kal incompleto do verbo katal, que na terceira pessoa do masculino singular tem a forma iktol, será normalmente ele matará. Contudo, dependendo do contexto, também poderá ser traduzido pelo pretérito perfeito ele matou, pelo pretérito imperfeito ele matava e pelo presente do indicativo ele mata, pelo subjuntivo que ele mate, se ele matasse, quando ele matar e outros. Então, segundo este gramático aqui, Renato Gusso, ele vai dizer que o imperfeito ele não é só futuro. Ele não diz que o imperfeito ele é unicamente futuro. Ele diz que ele pode, normalmente ele faz o uso futuro, mas ele pode ser presente e pode ser também passado, beleza? Página 165, se você tem, confere aí. Outra gramática, que é a gramática do Thomas Lambde, que é essa aqui, né, de hebraico bíblico. Na página 134, olha o que ele fala. Significado do imperfeito. Futuro. Irtov, ele escreverá. B. A ação habitual ou costumeira. Ele escreve, como rotina. Ele escrevia, como rotina no passado. E ele escreverá no futuro. Neste uso, o tempo não é explícito e deve ser obtido do contexto no qual o verbo aparece. Então aqui o Thomas Lambde ele vai dizer que o futuro ele dá uma ideia, o imperfeito, né? Ele dá uma ideia futura, como também uma ação no presente. Ele escreve como algo rotineiro, ele escrevia no passado e ele escreverá no futuro. Então Thomas Lambde aí mais um gramático falando que o imperfeito ele tem essas três conotações, beleza? Outra aqui, né, vou pegar outra aqui, que é o Allen, gramática do Allen, certo? Essa aqui. O Allen, ele é PhD em hebraico pela Universidade de Cambridge. E ele lecionou gramática hebraica aí por uns 30 anos, né? Aqui diz que por mais de 30 anos lecionou gramática hebraica no Dallas, ou seja, um cara que é bem gabaritado para falar sobre o assunto, né? Então, o Allen aqui na página 137 da sua gramática, ele vai falar o seguinte: o imperfeito representa essencialmente uma ação incompleta. Aí ele diz, imperfeito em sentido linguístico. Pode ser traduzido de várias maneiras. Futuro. O imperfeito pode representar uma ação no futuro. Ele dá aqui um exemplo. Ele se lembrará da lei. 2. Contínuo ou repetido.
O imperfeito pode representar uma ação contínua no presente. A ação é representada como universalmente aplicável, habitual ou como algo que acontece no momento da fala, no caso progressivo. Aí ele fala: o Senhor julga os justos, dá um exemplo. Aí ele fala: o contexto pode às vezes deixar claro que a ação contínua ocorreu no passado. Nestes casos, a tradução deve refletir a ação repetida no tempo passado, uma ação costumeira. O homem costumava escrever ou o homem escrevia. Então, o Allen também, outro gramático, ele vai dizer que o imperfeito ele dá as três conotações: passado, presente e futuro, certo? Outro gramático, que é o Allen, né? O Allen, se você tem esta gramática aqui, é só você olhar na página 165, ele vai dizer o seguinte: o imperfeito pode ter vários sentidos e, muitas vezes, somente o contexto poderá determinar qual significado que se quer dar à forma verbal. Porém, existem alguns usos do imperfeito que parecem ser bastante claros. Os exemplos seguintes não pretendem abranger todos os significados, mas querem ilustrar alguns dos usos mais comuns. Um dos usos mais comuns do imperfeito é o de descrever uma ação simples no futuro. Aqui ele dá vários exemplos, como 1 Samuel 12, pois o rei reinará sobre vós. Aí diz: o imperfeito também expressa ações repetidas, habituais ou costumeiras, tanto no passado quanto no presente ou no futuro. Às vezes esse uso é chamado tempo frequentivo. Então, outro gramático aqui, que ele, se não me falha a memória, Page, ele leciona hebraico há mais de 40 anos. Então, o cara, ele sabe do que está falando, né? Assim como todos os outros. Então, um dos pontos a ser esclarecido é que o imperfeito não é só futuro, como algumas pessoas dizem, certo? O problema é que algumas pessoas, elas ouvem alguma informação e ela pega aquilo, tem como uma verdade absoluta e vai passando para frente sem consultar. Por isso que eu digo que se deve ter cuidado com algumas pessoas que dizem conhecer hebraico, beleza? Porque aí eles podem até de má fé, certo? Como já fizeram comigo, né? Eu já tive em debates que o cara, ele dizia que a tradução que eu estava citando de um texto estava errada e a dele que ele estava fazendo ali estava correta, porque o hebraico dizia daquela forma. Mas eu não tinha como revidar, nem tinha como contra-argumentar, exatamente porque eu não sabia hebraico. Então, eu tinha que ficar calado, né? E aceitar. Só que quando que eu estudei, eu olhei e vi que não era bem assim da forma que ele estava falando. Então, ele foi tendencioso comigo e eu não pude revidar. Esse aí é um motivo para você estudar hebraico. Bem, aqui eu tenho alguns exemplos, né, do imperfeito, fazendo menção a um passado e a um presente, certo? Aqui eu tenho o texto de Gênesis, capítulo de número 2, versículo de número 6, a expressão Yale, né, que é a expressão subia. Quando fala lá que uma neblina subia da terra, né? Então ali ele usa o subia no passado, mesmo sendo um imperfeito. Aqui você tem fazia, que é o IAC, certo? IAC. Essa expressão aqui é quando fala que ele fazia de ano em ano. Então fazia algo costumeiro no passado, certo? Aqui você vai ter o Salmo 82, versículo 1, que é o spot. Essa expressão aqui, spot, ela significa julga, né? Que aparece lá no Salmo 82, verso 1, quando diz que Deus julga entre os deuses, né? E aqui você tem Malaquias 1:6, quando você tem a expressão Yahabed, Ie no caso, Yahabed. E aqui você vai ter a expressão que ela quer dizer honra no devido presente, quando fala que o filho honra um filho honra o pai, certo? Então aqui honra no devido presente. Então aqui você tem exemplos de que o imperfeito não é só futuro, certo? Um dos pontos que devemos frisar e devemos entender que quando você está em um debate com uma pessoa que você não sabe hebraico e ela aparentemente sabe, um dos pontos é você duvidar do que ela fala. É isso mesmo, duvide do que ela fala, a não ser se de fato ela conheça mesmo,
tá? Porque tem muitas pessoas que falam que conhecem, mas não conhecem. Esse que é o problema, certo? Como você não sabe, então pergunte a quem sabe. Certo? Pergunta a uma pessoa que de fato estuda hebraico e diz, olha, isso aqui procede ou não? Essa tradução aqui vai ou não vai? Então, aí a pessoa ela vai lhe esclarecer, beleza? Então, o que que acontece? Quando a pessoa ela se diz conhecer hebraico, um dos pontos que você deve perguntar ou deve fazer é fazer algumas perguntas básicas. Se ela souber responder, de fato, essa pessoa aí, ela no mínimo conhece as coisas básicas, né? Então, já é outra história. Você pergunta, você pede para identificar um verbo. Pega aqui esse verbo visitou, exemplo, que é o pacad, né? Pacad. Visitou. Que verbo é esse aqui? Ele é um verbo fraco ou é um verbo forte? Se a pessoa não souber responder, quando ele olha esse verbo aqui, ele não sabe hebraico. Ele pode saber algumas coisinhas, certo? Mas ele não está totalmente capacitado para falar de tradução ou dar opinião sobre tradução. Porque um cara que diz que ele conhece hebraico e não sabe identificar um verbo fraco ou forte, para mim ele não sabe hebraico. Isso aqui é coisa básica, tá? Isso aqui é um verbo forte ou é um verbo fraco? É um verbo forte. Por quê? Porque nenhuma consoante aqui é fraca, certo? São todas consoantes fortes, então é um verbo forte. Esse aqui, cortou, que é o karat, né? Ele é um verbo fraco ou um verbo forte? Ele é um verbo forte porque não tem nenhuma, aqui você não vai ter nenhuma consoante, no caso, fraca, né? Essa aqui, no caso, ela é considerada fraca em alguns casos, certo? Você pega aqui o confiou, tá? Confiou, que é a expressão batar, né? Ele é um verbo fraco ou é um verbo forte? Aí ele vai dizer é um verbo fraco, mas fraco de qual categoria, né? Esse aqui é um verbo fraco ou um verbo forte? E os outros são o quê? Que você vai ter o amor, né? Que é o ahav, que você vai ver que ele é um P-Aleph, porque ele vai ter o Aleph como primeira letra da sua raiz. Então, o Aleph tem que vir em primeiro lugar. Então, ele é um verbo fraco, P-Aleph. Ele vai dizer que é um verbo fraco e vai dizer a categoria dele, certo? Mesma coisa que cingil. Ele é um verbo forte ou é um verbo fraco? Fraco. Por quê? Porque ele tem uma gutural como primeira letra da raiz. Então, ele é considerado um verbo fraco, certo? Assim como aqui, provou, que é o bahan, ele é um verbo fraco ou é um verbo forte? Ele é um verbo fraco, porque tem uma gutural no meio, tá bom? Então, aqui, ele é fraco ou é forte? Ele é fraco, porque tem uma gutural no final, certo? Que são letras fracas. Então, se ele souber identificar isso, já é um passo, certo? Isso aí já indica que ele estudou alguma coisa, certo? Aí você pergunta sobre identificações de verbo. Esse verbo aqui, ele é o que? Ele é um presente, ele é um perfeito, é um imperfeito, é um jussivo, é um cortativo, é um infinitivo consoante absoluto, ele é um particípio, ele é o que? Se ele não souber responder, você já vai saber que ele não sabe sequer identificar um verbo e ele quer discutir tradução. Aí fica complicado. Então, todas as pessoas que vêm a mim falar que conhece hebraico ou quer dizer que a pessoa está errada em alguma coisa, eu vou logo perguntando se ele sabe coisas básicas. Se ele ficar em dúvida, como aconteceu semana passada, né, um certo rapaz ele veio falar comigo e dizendo que estava errado isso e aquilo, eu comecei a fazer algumas perguntas a ele sobre isso aqui. Eu não tive resposta até hoje. O cara sumiu do mapa. Ou seja, não soube responder. O cara não sabe nem o cara não sabe se esse verbo ele é forte ou fraco e quer discutir tradução. Tá de brincadeira, só pode, né? Ele não sabe nem qual é a morfologia disso. Se isso é um perfeito ou um imperfeito e quer discutir hebraico, não pode. Antes de você discutir alguma coisa, no mínimo conheça o assunto. Porque eu só entro em um debate se eu conhecer do assunto, se eu já li alguma coisa sobre o assunto, se eu tenho um embasamento sobre aquilo, entende? Então, se eu não tenho, eu fico calado na minha ali, ó. Fico só observando, certo? E não é feio você dizer que não sabe, tá?
Isso é humildade. Você, olha, não sei disso aqui, vou estudar e vou achar uma resposta, certo? Todas as pessoas que vêm fazer pergunta a mim, eu sempre digo, se você pode perguntar, se eu souber, eu respondo. Se eu não souber, eu estudo e lhe respondo depois, certo? Então é sempre assim, não tenho medo de dizer que eu não sei, certo? Porque as pessoas que aparentemente sabem tudo, na verdade elas não sabem nada, certo? Então a gente está em algo progressivo em questão de conhecimento, de entendimento sobre um assunto, certo? Então, se o cara ele não sabe identificar isso aqui, sabe, ele vai discutir hebraico para quê? Se ele não sabe se ele não sabe se isso aqui é um verbo forte ou fraco, vai discutir o que? Não tem o que discutir, certo? Isso aqui, ó, um verbo aingutural, né? Que ele vai ter essa letrinha no meio, né? Isso aqui, ó, lama de gutural, vai ter essa letrinha no final da palavra, né? Então, da sua raiz, claro. Então, esses são os pontos, certo? Então, é complicado quando aparecem esses conhecedores, né, demais, sabe? Então, é isso aí. Se eles não souberem essas coisas básicas, não perca seu tempo, beleza? Então é isso aí. Que Deus abençoe a todos vocês.